Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Dias. Estou aqui novamente com vocês para mais um programa Papo Castiço. O programa Papo Castiço vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da manhã, com um convidado diferente, trazendo suas histórias particulares, suas lutas, suas batalhas, suas histórias de superação, que envolve aí o povo preto, esse povo forte, esse povo bonito. E não diferente das outras edições, hoje eu tenho um convidado especial para fazer esse programa comigo. Para você que chega aí agora, está chegando agora, está conhecendo o Papo Castiço, sejam bem-vindos, vem com a gente. Você vai conhecer histórias lindas de superação, que vale muito a pena aí conferir a playlist que temos com os programas anteriores. Já são mais de 40 programas que estão disponíveis aí no YouTube, vale a pena conferir. E para começar mais esse programa, como sempre, eu convido vocês para fazer uma reflexão comigo a respeito do tema de hoje. Vamos lá? O hip hop é um movimento artístico e cultural que nasceu nas ruas do Bronx, em Nova York, ainda na década de 1970, a partir da cultura trazida pelos jamaicanos, e os jovens negros e espanhóis deram o seu tom à arte dentro desta metrópole. É feito com a mistura de diversos elementos da estética de rua, como grafites, o rap e o break. Formas de expressão que abordam assuntos recorrentes do cotidiano das periferias. No Brasil, o movimento surgiu nos anos 80, mas só se tornou popular em 1990, despontando principalmente na periferia de São Paulo. Apesar de toda a sua história, relevância e presença em inúmeros países do mundo, o hip-hop ainda é visto por muitos como um movimento nascido na marginalidade e que deve permanecer neste espaço. Até quando isso vai continuar? Nessa semana, no Papo Castiço, nós vamos falar sobre os 50 anos do hip-hop no Brasil. Para esta conversa, eu recebo aqui Samuel da Costa, mais conhecido como Samuca BP, fundador da Associação dos Rimadores, membro do Conselho Municipal de Política Étnico-Racial de Curitiba e um dos principais nomes do movimento hip-hop da cidade. Samuca, seja bem-vindo. Obrigado. Então, hoje o Samuca vai contar aqui pra gente um pouco sobre a Associação dos Rimadores, sobre os 50 anos do hip-hop, sobre essa influência que você tem nesse meio. Então, primeiro de tudo, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui em mais um Papo Castiço. O Samuca já esteve aqui com a gente na época da Sandy ainda, mas ele já trouxe histórias relevantes e ele está aqui de novo para contribuir com o Papo Castiço, hoje com um tema um pouquinho diferente, né, Samuca? Mas tão importante quanto. Então, fica à vontade, a casa já é sua, né? E vamos lá. Samuca, fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa arte, essa expressão que está dentro do hip-hop. O que você tem para nos dizer sobre isso? Eu sei que ela é além ali das poesias faladas, né? Conta pra gente o que é o hip-hop. Primeiramente, agradecer, né, ao Ninter, aí, ao espaço Papo Castiço. 2 vezes, né? Tem gente que queria estar aqui uma vez, não teve ainda. Já estou na minha segunda, estou no lucro. Para você ver que o hip-hop, ele conta história, né? E a história, ela vai se mudando, ela vai se moldando. E a gente está aqui para contar mais um pedaço dessa história. Eu acredito muito no hip-hop, é um movimento que salva vidas. Salvou a minha vida. Morador de bairro pobre, onde a criminalidade era alta. Então, esse é o hip-hop que muitos até desconhecem. E como a gente comenta no início do Papo Castiço, né? Ele traz aí histórias, na maioria das vezes, pessoais. Então, a sua história com o hip-hop, a sua relação com o hip-hop tem a ver com uma questão de superação pessoal também. Sim, tem. A superação é aquela. O MC, o rapper, no hip-hop, a gente trata a comunidade com muito respeito, com muito carinho pela comunidade, porque ali está a nossa família, estão os nossos vizinhos. Então, todo o movimento hip-hop, do qual eu faço parte, a gente tem aquela coletividade de estar fazendo algo pela comunidade. Para você ter uma ideia, como eu já contei no Papo Castiço anterior, a gente uma vez se juntou os rappers, os MCs, para limpar o Rio Atuba. Entende? Que a consciência nossa é que
A gente fez um evento de rap e ali depois do evento a gente juntou a comunidade para limpar o Reatuba, para você ver A influência a que influência tem. que o hip hop tem na comunidade. E quem está presente nesse movimento sempre está disposto, né, a ajudar. Eles incorporam, né, vestem a camisa. Isso que é o mais interessante, né? Sempre está disposto. O hip hop, ele transforma a vida. E a transformação já é isso, é uma disposição. Quando a gente consegue, nós mesmos, não ir para o crime através de um ritmo e fazer com que outras pessoas também não vá para... Até eu postei uma foto esses dias que eu tentei ali fazer mais ou menos um balanço de quem naquela foto do evento está vivo e quem está morto, entende? Ali eu acredito que 70% estão vivos, mas a gente ainda não conseguiu o 100%, tá entendendo? Eu olho meus amigos ali que morreram, que é uma foto tirada no Bairro Alto, num evento, eu comecei a contar ali, 30% de um baile todo cheio morreram por crime, morreram por caminhos e escolhas erradas, mas 70% se salvou. Não é uma vantagem, porque a gente tem o olho ao 100%. Sempre rumo ao maior número, maior conquista possível, né? Acho que isso é bem importante também. Não se contentar com os 70, buscar o 100. Isso eu acho interessante também. Falar um pouquinho da Associação dos Rimadores, né? Ela surgiu, então, dessa vontade de criar oportunidade para quem não tem essa oportunidade. É isso mesmo? Foi uma indignação minha. A associação nasceu de uma indignação minha. Porque, primeiro de tudo, quando você vai conversar com alguém, eles querem saber sobre documento, querem saber como é que funciona. Eles não querem mais ouvir você falar, eles querem documento. Câmara dos Vereadores, até onde eu estou hoje, tudo necessita de documento. Documento registrado em cartório. E o movimento hip hop não tem essa condição. São chamados de coletivos, porque é um grupo de amigos que fica naquilo até durar. E eles são excluídos, acaba, porque não tem como se manter. Você não consegue participar do edital se não tiver documento. Você não consegue pegar uma emenda parlamentar se não tiver documento. Então, eu falei, cara, eu tenho que tratar essas pessoas como artista. Aí que nasceu a ideia de eu falar, pô, vamos fazer uma documentação, mas o nome e tal. Então, tinha que ser um nome bem popular. Não queria algo assim, por exemplo, Associação dos Rappers, Associação... Um nome bem popular mesmo. Acolhedor. Popular. Sim, sim. E para onde que hoje a associação está caminhando, assim? Qual que é a perspectiva que você vê dessa associação de crescimento, de envolvimento das pessoas? A associação ela é formada por tantas pessoas que, às vezes, eu vou dar uma entrevista, como eu dei a entrevista da outra vez aqui, sempre passa batido de não falar um nome ou outro, porque é muita gente colaborando para que aconteça, né? Para que realmente aconteça, porque acreditam no trabalho, acompanham. É um trabalho que eu desenvolvo, esse trabalho mesmo, há quase 20 anos. A associação vai para 6 anos, mas eu mesmo... Você está envolvido na causa há 20. Há 20. Até chegar essa mentalidade. Se eu tivesse essa mentalidade há 10 anos atrás, dos 6, era maior. Mas é o momento... Está caminhando, ainda tem tempo. Está caminhando. Sim, e também essa experiência que você tem desses 20 anos influenciou muito nesses 6, né? Faz toda a diferença. Que bom, parabéns por esse trabalho, porque é difícil a gente ver pessoas assim que se comprometem com uma causa que não é só própria, né? Que envolvem outras pessoas. E então, acho que isso é o que mais impacta aí. 50 anos de existência do hip hop no Brasil, né? Estamos comemorando, então... No mundo. O movimento já passou por diversas mudanças e já foi, muitas vezes, infelizmente, muito repudiado, né? Como que você acha que ele é visto hoje comparado com esse, né, com essa... eu acredito aí que seja aí inferiorizar o hip hop, né? Como que você vê hoje comparado a antes? Como que tá? Antigamente, eu vou falar pra você, o hip hop antigamente era os molequinhos da rua, da quebrada, era eu, como um molequinho. Comecei ali com 16 para 17 anos, gostar. Então, o hip hop no Brasil, existem grupos aí como tá aí DJ1, que já estão, Racionais MCs, que já tem quase 30 anos de carreira aqui. Então, sempre dos Estados Unidos para cá demora um pouco, né? Até iPhone e tudo. Sim, a gente demora um pouquinho para receber as novidades. Mas quando a gente recebeu o hip hop, a gente recebeu um hip hop assim...
num padrão de comunidade mesmo, que era o que acontecia no Brooklyn, que eram as festas de comunidade. O hip hop, ele junta os 4 elementos, né? Que é o grafite, o DJ, o MC. Então, o break, né? Que é muito importante, as danças de break. Aí, quando o hip hop chega lá da molecada, estourou no Brasil. Aqui nós não tivemos uma representatividade como em São Paulo, entendeu? Sim. Em São Paulo não tem uma representatividade como tem nos Estados Unidos. É o ritmo mais escutado. Então, todo mundo que vai num casamento, ou foi recentemente, as músicas tocadas nas festas de casamento são hip hop. Claro, hip hop nos Estados Unidos, outros países. Por quê? O hip hop daqui, ele ainda conta muito a história. Pra quê? Que o moleque entenda que, cara, se você seguir no caminho das drogas, você vai morrer. Como eu vou falar das drogas se eu não trouxer a violência? Como eu vou falar das drogas se eu não falar a falta do poder público nas comunidades? Um contexto vai puxando o outro, né? Isso, a gente traz a realidade. E existe um ditado que é um dos meus favoritos, é que a realidade dói. Dói. Entende? Sim. A realidade dói. Então, da molecada para hoje, com os caras que eu ando, todo mundo tem 40, 43 anos. Tem gente que já é avô e tá no hip hop ainda, entendeu? Então, hoje são homens. Tem MC, que eu faço uns eventos na comunidade, o cara desce do andaime para ir cantar ou para ir prestigiar. Tem mães, mulheres, as mulheres são muito fortes no hip hop em Curitiba. Não só no Curitiba, como no Paraná também. Então, são pessoas ainda engajadas numa mudança. Entende? A gente não tem mais aquela política, sabe, de querer ganhar tudo no grito, de resolver com... querer ser brabo, assim, entendeu? A gente quer... Hoje é mais na intelectualidade, Sim. Vamos dizer assim. Pensar e organizar as rimas, as frases, por meio do hip hop, trazer essa realidade, né? Muito interessante. E vamos falar agora sobre o Samuca, sobre você mesmo, né? Como foi, e ainda é, no caso, a sua experiência dentro da sociedade, fazendo parte do movimento hip hop? Quando começou? Você falou um pouquinho que desde os 6 anos, né? 16. 16 que eu comecei a fazer meus versos. Mas tá dentro do hip hop, na área que eu escolhi também, era uma coisa assim para mim que eu meio que omitia. E eu fui passando, porque eu sou da área de segurança, né? A vida toda como vigilante, trabalhando na área de segurança. Então, cara, o vigilante é quase o polícia, certo? E ver essa questão de segurança está muito inserido, né? Trabalhei na Caixa Econômica armado, trabalhei em outros setores armado, então ele já é visto como um polícia também, né? Então você tá na área de segurança e ser um rapper, um MC no final de semana, é um troço muito diferente, porque eu fui segurança de um shopping em Curitiba, não vou citar nome, né? Mas eu fui segurando um shopping grande em Curitiba, um dos maiores shoppings, que eu segurava um radinho, que o cara falava, ó, copia o QRA e o QRU, entendeu? O QRA era a minha pessoa e o QRU era o cara. Ah, o QRU tá vestido assim, QRU no código do rádio é problema, o cara já era problema. Aí eu olhava pro cara, o cara tá vestido como eu na minha folga, tá entendendo? Ah, sim, Entende? entendi. Qual que era o problema? Por que ele tinha que ser vigiado? Ou por que tinha que botar toda a equipe de segurança para cuidar dele? De olho nele. Sim. Entende? Entendi. Eu entro numa loja que nem Cris, né? Você vê o programa do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Eu ia citar esse programa, assim, que eu sou super fã, inclusive, né? Que mostra Brooklyn, bem uma realidade, né? Mostra bem uma realidade. Então, é assim a realidade. Eu, na área de segurança, os caras passavam a descrição, eu ia olhar o cara era a minha descrição na minha folga. Tá entendendo? Sim. Então, para separar o Samuel profissional do Samuca MC, era uma coisa assim surreal. E assim, né? E isso é um tipo de preconceito, né? Um tipo de preconceito. Dentro dos outros que eu acredito que deva ter também, sobre a questão da marginalidade das letras, da realidade que vocês tentam trazer ali. E muitas vezes as pessoas verem aquilo como... Porque até a gente estava comentando em um outro programa, hip hop,
comentei até das músicas do Charlie Brown também, que traz toda essa... A influência dele é maior. Isso, exatamente, o hip hop e tudo. É um desabafo, é um relato que você muitas vezes já viveu. E era para as pessoas verem dessa forma, né, o hip hop. Mas muitas vezes não é. E, infelizmente, as pessoas que estão presentes nesse contexto também vão junto nesse preconceito, que acho que é o que acontece, como você acabou de falar, né? As pessoas que estão vestidas como você no seu dia de folga são vistas ali como marginal. E, infelizmente, a gente ainda tem muito presente isso, né? Tem. Eu costumo dizer assim, a roupa não caracteriza a pessoa. Sim. Porque o mesmo shopping que eu trabalhei, existiam umas madames que roubavam loja assim. Eu peguei uma madame uma vez, foi até engraçado. Eu peguei uma madame roubando ali. E a gente tem que chamar 6 gerentes para reconhecer as mercadorias, né? Porque eles que dão a queixa e chamam a polícia, né? Você só aborda. Eles acusam e para que fique a responsabilidade dele, não o segurança está acusando ela de roubo. Até porque tem que ter todo um cuidado numa situação dessa, Um dos né? policiais que estavam na viatura, ele desceu, eu estava na sala, com ela já dentro da sala e eu do lado de fora. Um dos policiais desceu, foi lá, entrou na sala e voltou para fora e falou, não trouxeram ainda o QRU, o problema? O problema. Eu falei para ele, esse é o problema. Falou, não, você tá de sacanagem. Eu falei, não, esse é o problema. Tá entendendo? Então, a gente criou o estereotipo, né, do Sim. Criminoso. Exatamente. Entende? A forma que se veste, a cor de pele, se sai daquele modelo, causa esse impacto, como esse policial. E a mesma roupa que os caras usam é a roupa que o Justin Bieber usa. Sim, Justin sim. Timberlake, que são nomes ali famosíssimos. No mundo. No mundo. Entende? Exatamente. Infelizmente isso, né, Samuca? Infelizmente. Porque não era para ser assim, né? E é a roupa, além da música, é a música mais consumida no planeta. A gente tá falando de 50 anos do hip hop. Um dos percussores do hip hop, que eu gosto de frisar bastante, é o Afrika Bambaataa. E 50 anos de hip hop, ele tem respeito no mundo inteiro. Ele foi patrimônio imaterial, né? Considerado no Brasil inteiro. São 50 anos de música, de uma música que, além da alegria... Por que as pessoas falam do hip hop aqui? Porque elas entendem a letra. Mas nos Estados Unidos também teve essa briga. Porque eles entendiam a letra. Entendeu? Você diz no sentido de eu, enquanto brasileira, não entender o inglês, conseguir compreender somente o hip hop que é feito no meu país. Isso. E vice-versa. O 50 Cent, ele era um traficante. Sim, me lembro do filme dele, inclusive. O filme dele mostra sim. que ele compra Mercedes por causa das moedas. Sim. O apelido dele é de 50 Cent porque ele era o único traficante que recebia moedas de 50 centavos. Por isso que o apelido dele é 50 centavos. Entendeu? Se eu fosse um traficante aqui e eu falasse que R$1, por exemplo, Sim. eu vendia por R$1, eu estava preso. Sim. Tá entendendo? E as músicas dele foram sobre o tráfico. E os americanos aceitaram, porque era uma ideologia de mudança. Certo? E a mesma coisa no Brasil. Só que aqui a gente fala das drogas, todo mundo ainda tem, principalmente na capital, né, Curitiba, tem essa mente atrasada que acha que a gente está fazendo apologia ao crime. Sim. Essa eu acho que é o pior preconceito que se tem ao hip hop, né? De você imaginar uma apologia e não um relato para que as pessoas tomem consciência. Muitas vezes infelizmente, assim, né? Você está fazendo apologia ao crime, você está fazendo apologia às drogas. Mas não é, vamos entender direito, né? É um relato de uma situação, de um lugar. É assim que deveria ser visto, né? Enfim. Voltar a falar um pouquinho da Associação dos Rimadores. Sobre essa questão ali do crime, das drogas, o que vocês tentam, entre vocês, nessa comunidade, influenciar nessa comunidade externa para que isso seja combatido? Como tudo se documentou, como viramos uma empresa, temos CNPJ, temos que ser tratado como uma empresa. Sim. Eu trouxe alguns psicólogos para me ajudar nisso daí. Até mesmo para minha pessoa, como para as crianças. Para você conseguir lidar melhor com eles, né? A gente está falando de criança, Sim. né? Então, quando a gente fala de criança, é bom frisar isso. A gente não dá aula português, matemática, nenhuma dessas matérias. A gente dá aula de cultura.
Então, quando eu entrei para dentro do colégio, o Colégio Estadual Cecília Meirelles, a minha primeira oportunidade, eu falei, eu tenho que estudar o que esses alunos precisam. Eu não tenho que chegar aqui cantando hip hop para ele. Isso para mim é fácil. Eu tenho que entender qual que é o problema dele. Entende? Então, o que eu propus? Fiz uma amizade. É alucinante. A hora que eu entro naquele colégio, todo mundo, tio Samuca, não sei o quê e tal. Eles me olham na rua, me cumprimentam no ônibus. Até teve um episódio que eu contei aqui da outra vez, que eu fiquei um tempo sem treinar. Eu sempre pratico musculação, exercício sempre. Fui um maratonista. Daí eu fiquei um tempo sem treinar. Eu comecei a ficar engordar. Assim. E eles viram isso. Ô, Samuca, o que tá acontecendo? Tio? Pô, não sei o quê. As minhas sobrinhas viram isso. Então, para você ver que você é uma influência para a criança. Exatamente. Entende? Tanto boa quanto ruim, né? Tanto boa como ruim. Aí, o que eu pensei? Cara, eu não vou trazer o hip hop direto. Eu quero entender eles. Eu fiz um campeonato de poesia dentro do colégio. Que o hip hop é a poesia. É a poesia, sim. Então, fiz um campeonato de poesia. Eu me emocionei a hora que a menina que ganhou o campeonato de poesia, quando ela usou o problema do pai com álcool para fazer a poesia. Ela fez a poesia e todos os participantes da poesia sentiram aquele peso, sabe? Que era uma história verídica. Depois ela conversou com a gente e tudo, que ela tinha o pai com esse problema de alcoolismo. E daí eu fiz uma premiação, da qual eu mesmo dou essa premiação. Sim. Entendeu? A gente investe, a gente tem o grupo todo ali da associação. Não temos um apoio, né? Como sabe que as coisas... Sim, Daí deu um skate para ela. Mas foi uma festa no colégio. Ao entenderem, né? Quando ela recitou a poesia, também não tinha como desclassificar ou dar para outra. Não que as outras poesias não fossem boas. Tivemos três finalistas. Os 3 finalistas, cada um ganharam os prêmios ali. Então, ter levado essa poesia, eu falei, cara, agora nós abrimos um caminho, né, com eles. Agora começou a entender o propósito, né? Porque a poesia, eu entendo assim que a poesia, toda música é poesia. Sim. Se você for falar de Ramones, é poesia. Sim. Se você recitar qualquer uma das músicas, eu não sei muito música erudita, mas as demais músicas são poesia. Sim. Né? Sim. Então, aí que deu aquela brecha para a gente entrar com a associação para fazer esse trabalho, que até os dias de hoje tem sido um sucesso. E recebe relatos, assim, de pessoas que vêm... Né? Provavelmente vem, tio Samuca, obrigada, né? Hoje eu tô em outro caminho, provavelmente tenha bastante gente já. Nossa, muito relato. Alguns relatos tem... Eu sou um cara, assim, meio durão. Eu sou das artes marciais, sou professor de artes marciais. Então, não é qualquer coisa, assim, que me abala. Mas tem umas coisas que me abalam mesmo. Eu fiz uma palestra dentro do colégio para os pais dos alunos. O diretor gostou do projeto todo, me colocou para falar com os pais. É diferente se falar com o pai do que falar com criança. Sim. Então eu expliquei para ele. Eles queriam saber qual que era o trabalho da associação. Propósito. O trabalho da associação, não estou ali para um trabalho contra o racismo. Eu estou ali com um trabalho de igualdade racial. Eu não vou ali para falar dos negros, porque existem os alunos brancos, existem os alunos amarelos, entendeu? Até para não ter um preconceito reverso, né? Para não trabalhar dessa forma. Então, a igualdade. Quando a gente pregou a igualdade ali, um pai, depois que eu terminei essa palestra dando para os pais, fiz uma palestra para os professores, para eles saberem qual que era o intuito, eles participarem. Fiz essa palestra com os professores, e quando eu fiz a palestra com os pais, um dos pais, depois que acabou a palestra, sentiu um coffee break ali e tal, fui comer Ele falou, cara, veio me deu um abraço. Ele falou, meu filho tava tão assim com o cabelo dele. E quando eu vi você falando, eu vi quase as palavras que ele falou para mim. Que agora ele gosta do cabelo e tal. E até esses dias eu fui pro colégio lá, ele tá com trança, bem parecida com a minha. Daí eu falei, não, pai, é isso. Não, cara, pô, parabéns pelo trabalho, que você precisar de mim aí e tal. Quero participar, que é também um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. Trazer os pais para participar com os filhos, né? Os filhos ficaram muito tempo jogados no sofá por causa da pandemia, Free Fire, né? Eu fiz até uma música contra o Free Fire, porque é arma. Porra, um dia eu cheguei em casa e minha filha assim, mata, vai, mata ele. Eu falei, credo. Desci do carro assim, né? Cheguei perto da porta, vai, tiro na cabeça. E aquela festa, assim, sabe? Eles falando. Eu falei, caramba, você tá vendo?
Coisas do nosso cotidiano que está presente dentro da nossa própria casa, né? Eu sei porque meu filho às vezes também se invoca com o tal do Free Fire. E é um palavreado ali deles, né? Vai, mata, não sei. Nada contra os jogos, mas a gente tem que muitas crianças deixarem de receber o amor dos pais e a companhia de adultos que se infiltram nesses jogos, entende? E passam até por criança. Exato. Existe toda uma malícia e eu vou um pouquinho mais além. É perder o costume de ralar o joelho no chão. Né? Que era o que a gente fazia, de ir lá, como diz, de ir lá comer terra, que também é tão saudável para uma criança, né? A gente vai chegar num ponto aí que o pessoal, os engenheiros ambientalistas aí não vão ter nunca subido numa árvore. Pois é, exatamente. Não vão ter aí caído de um galho e... Infelizmente, mas é muito interessante. São coisas que dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, acontece. E a gente deve prestar atenção, né? E trazer isso, né, para no caso para o hip hop ou para qualquer outra forma. É uma pauta para a vida, né? Exatamente. E trazer essa pauta de uma forma que se faça entender da forma mais fácil possível. Por isso que eu falo, né, hip hop, a letra das músicas, prestar atenção, é uma forma tão tranquila, lúdica de se aprender. Por isso que a gente deveria prestar mais atenção no hip hop, nessas artes, para facilitar até para as crianças. É uma música que mais foi apresentada em TCC no Brasil. Sim. O ritmo mais usado em TCC no Brasil é o hip hop. Isso é exemplo, né? Então, é que, na verdade, é um ritmo bem político, né? Não tem como você começar a falar do hip hop ou fazer a letra sem ser político. Porque a política é essa, é a política da boa vizinhança, é a política do querer, o bem-estar, é a política de ajudar a comunidade. Eu acho que isso está bem enraizado no hip hop. E tem a falta da política também, né? Que daí a falta do cuidado com a população, que também está aí dentro das letras, né? O Papo Castiço fala sobre o povo preto, né? Eu queria saber se você tem alguma inspiração de pessoas negras dentro do cenário do hip hop ou na sua vida, na sua caminhada. A pessoa que me inspirou muito, muito, muito mesmo foi minha mãe. Minha mãe eu acho que tudo acontece por causa dela. Porque na época meus amigos estavam indo pro crime, né? Eu recebi até um convite para fazer um assalto. Devia ter meus 16, 17 anos. Recebi um convite para fazer um assalto. Não fui pro assalto. Um foi baleado, ficou em cadeira de roda, preso. E o outro morreu no local. Entende? Papo de amigos. Não, tem um cano lá, vamos fazer um assalto, não sei o quê. Foram assaltar o posto de gasolina. Deu tudo isso. Eu disse não. Eu só disse não porque o amor que eu tenho pela minha mãe, o carinho. Então, tudo que eu achava assim que eu ia fazer alguma coisa errado e minha mãe ia cair dura, morrer. Ali já era o não pra você. Ali já era o não. Se eu fosse pegar essa caneca, a polícia ia me prender e minha mãe ia cair dura. Era até hoje ainda penso assim, sabe? Até hoje ainda penso assim. Então eu tinha muito respeito, tenho muito respeito, muito carinho pela minha mãe. Então eu achava assim, a hora que eu fizer alguma coisa errada, eu vou matar minha mãe. E daí eu vou ficar com isso pro resto da vida. Sim. Então, convites foram diversos. O bairro Alto, onde eu nasci, me criei, como a lista que eu falei para você, dos participantes ali. Tem muita gente que não estava naquela foto ali, mas tem muita gente que morreu, muitos e muitos amigos. Se a gente for fazer um programa, você falar, liste teus amigos que morreram, que moravam no bairro Alto, a gente vai levar um programa para fazer. Então, era essa a minha postura, era o respeito pela minha mãe. Então, eu acho que a maior inspiração é minha mãe. E daí, eram os caras que eu comecei a ver cantar, entendeu? O Marinho do rap, cara, eu vi o Marinho do rap, Consciência Suburbana, né? Eu vi o cara cantar, eu falava, nossa, meu. Até quando eu montei a associação, já de começo, eu procurei ele, né? Ele era o Estrelinha de Curitiba, ainda, né? Tem o Bangstar hoje, que é um grupo bom pra caramba. E daí eu procurava, sempre... Daí aconteceu que a gente tinha um podcast também, eu fazia parte com o pessoal de um podcast. Aconteceu dele ir lá, vou lá no podcast, trocar uma ideia com ele. Que a gente conversava, a gente era amigo, assim, tudo. Então, se cumprimentava, mas ele tinha um show, tinha minhas coisas.
e a gente nunca... A hora que deu certo de convidar ele para fazer parte da associação foi que deu aquele up, entende? Porque, cara, você tem um dos caras aí que representa o movimento. Eu representava também de uma outra forma. Meu negócio não era palco, não era estar no centro cantando. Eu cantava nas esquinas, eu cantava até em igreja, eu cantei, entende? Eu cantava na comunidade mesmo. Então, para mim, o meu palco era o bairro alto. Cantava na esquina, cantava no bar, cantava em festa junina, cantei em forró, pra você ter uma ideia. Eu entrava no forró, deixa eu mandar uma música, que música você vai cantar? A galera cantando Teodoro Sampaio, e eu já pegava, não, faz um tum-tum-pá aí que eu mando um som aqui. Eu era assim, era o bairro alto. E o bairro alto me acolheu como um líder comunitário e tudo, a vida inteira. Então, aquilo para mim era bom. Eu não queria estrelato nem nada. Mas os caras faziam acontecer no centro da cidade de Curitiba, né? Onde o rap acontecia mesmo. Quando juntou eu e ele, assim, cara, deu uma guinada. E tem muito mais gente também hoje que faz parte. Então, a minha inspiração, a primeira é minha mãe, Marinho. E tem, nossa, posso falar inúmeras pessoas, mas eu acho que... Para não correr o risco de não esquecer de ninguém, a gente foca na sua mãe e no se ela cai duro ou não. Isso mesmo. Ótimo, muito bem. Eu também tenho essa referência da minha mãe. Tipo, eu vou magoar, minha mãe vai... Né, naquela época, a tal da chinelada, tudo, mas... a mãe falava isso pra você, não falava? Né? Você quer matar Sim, tua mãe? Quer matar tua mãe. Exatamente. Vira o chinelo, né? Até virar o chinelo. Ó, o chinelo virado, a mãe vai morrer. A gente saía correndo, né? Pra desvirar o chinelo. Hoje, eu nem falo pro meu filho desvirar o chinelo, porque já vi virado várias vezes e a gente tá viva aqui, então acho que não dá certo. Mas, enfim. Samuca, infelizmente, a gente está caminhando para o final do Papo Castiço. Eu queria abrir um espaço para você contar para quem nos assiste como que faz para participar da Associação dos Rimadores, se você tem redes sociais, deixar contato, enfim, como que as pessoas interessadas encontram vocês. Eu abri mão das minhas redes sociais para estar só na rede social. Sou eu que toco a rede social da associação. Uhum. Então, tem o Instagram, Associação dos Rimadores. O Facebook também é a Associação dos Rimadores. E o detalhe, a associação é uma das associações que você não paga para entrar. Mas você tem que ter conteúdo. Uhum. Tem que ter trabalho, tem que ter proposta. A gente está agora em edital na Lei Paulo Gustavo. Trabalho na feira de afroempreendedorismo. Estamos criando agora, vou voltar da aula de artes marciais para as crianças carentes. Então a gente vai estar alocando alguns pontos. Eu peguei um capoeirista agora. Poxa, mas eu gostei do projeto, não sei o que. Cara, você tem que se enfiar num projeto, porque a condição a gente dá. A gente não tem como arcar com verba, com dinheiro, não temos. Então, vai ser um instrutor, a gente vai fazer a gente tem um projeto que eu adote um aluno, uhum, que eu vou levar para os empresários, falar, ó, tem um aluno aqui, a mensalidade dele é R$100. E outra, o empresário não vai me dar os R$100 assim, beleza. A gente abate no imposto de renda. Sim. Entendeu? Ah, quero 2, quero 3, quero 4 alunos. Beleza, conforme o padrão da empresa, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Alunos de pintura, alunos, que é os cursos que a gente consegue dar, capoeira, o boxe, o Muay Thai. E grafite também a gente vai estar fazendo. Legal. Então, é a Associação dos Rimadores no Instagram. E no Facebook também. No Facebook. É. Okay. A minha tá... Samuca BP ninguém acha. Só a Associação Até dos Rimadores. Acho, mas eu não estou adicionando ninguém. Tem uma fila para adicionar lá, mas Tá em off. Tá em off. Tá Como bom. É familiar e tudo, então... Tá fechado para balanço. Tá certo, isso aí. Muito bem. Então, agora eu abro espaço novamente para você se despedir. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer novamente a sua presença, o seu tempo para vir nos contar sobre a sua experiência, né, sobre a Associação dos Rimadores, que eu acredito que traga aí muita coisa boa para muita gente. Então, parabéns por esse trabalho. E obrigada por mais uma vez vir aqui na bancada do Papo Castiço, agora comigo, né? Outra vez ele veio, ele falou com a Sandy, hoje ele está aqui comigo, então obrigada por isso. E a Sandy faz parte da associação agora. Ah, legal. A Sandy isso mesmo. A Sandy é uma pessoa bem bacana, a gente criou esse departamento, antes até de tudo que aconteceu, a gente criou um departamento de imprensa, né? Pra gente dar alguma satisfação, né? A gente vai criar uma página para você acompanhar o que está sendo gasto, o que está sendo investido, uma página de transparência. Uhum. Mas a página de transparência vai ser diferente.
que você não vai entrar numa página para ver a transparência, você vai ver nas redes sociais. Porque uma página de transparência, você entra uma vez na vida. Sim. Agora, a rede social está todo dia. Está toda hora. Então, é isso que a gente quer trabalhar realmente com a cultura, fazer acontecer. E, de coração mesmo, agradeço novamente ao Uninter. Ao Uninter aí, que é um destaque, não tem 100 palavras. A hora que precisar, me chame de volta. Bom saber. Vamos poder falar mais do que do hip hop, sobre artes marciais, sobre cultura, tá? Só agradecer mesmo. Agradeço todo mundo que tá, Francês, Marinho, o Cena Underground, meu parceirão, que dispõe o estúdio pra gente fazer tudo lá. Tá junto com a gente na Associação dos Rimadores, Juliana ali, a Vitória. Tem a Vitória que teve aqui também, nosso amor. Tá no Paranaense do Slam, vai ser bacana ter ela lá representando. E é isso, pessoal. Se eu for agradecer a todo mundo, eu nunca lembro de todo mundo mesmo, então todo mundo já sabe. Mas o carinho é imenso. Com certeza. E eu também queria agradecer o carinho de todos vocês que nos acompanham toda quarta-feira. Novamente, obrigada ao Samuca. Obrigada pela Bárbara, que está aqui comigo hoje nos bastidores do Papo Castiço. A toda a redação da CNU, né, a rádio que toca conhecimento, por mais um Papo Castiço. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com outro convidado com mais histórias. E eu espero vocês. Até lá!